Fala aí. Silmara tá loura hoje? Loura não, mãe. Ruiva. Ruiva. Meninada não deixa passar nada, né, Silmara? Mas não é. Aí não, Gostei é homem, não vai reparar, né? Gostei do meninada, né? Sinal que eu sou jovem. Uhum. E o nada. E bota... Não, a meninada foi maldosa. Foi para dizer que geralmente as meninas são mais evoluídas que os meninos, né? Entendi. Ó, mas, pessoal, boa tarde, brincadeiras à parte. Olha só, pessoal, é o seguinte, eu convidei os 3 monitores da nossa disciplina, né? O Renato, o Dixon e a Ciomara, eles sempre estão conosco nas 2 disciplinas que eu ministro na graduação. Quer dizer, eu ministro 3, mas eles dão suporte nessas 2. Instalações elétricas prediais e instalações elétricas industriais, tá certo? Então, os 3 têm muita experiência nessa linha, tá certo? Eles já têm uma metodologia de trabalho, tá? São profissionais do mercado, tá? Todos engenheiros eletricistas e todos fazem doutorado na Universidade Federal do Ceará e, mais especificamente, sob minha orientação no LAPIS, ok? Muito embora a área de doutorado deles seja diferente do tema da nossa disciplina, eles têm experiência nessa temática aqui de instalações elétricas prediais industriais, os 3, ok? Então vocês vão estar muito bem amparados e os 3, tanto o Dixon quanto a Ciomara quanto o Renato, eles já estão dentro da turma. Então se vocês colocarem @Dixon, @Renato ou @Ciomara, vocês já vão se conectar diretamente com eles, tá? Então, existe o nosso canal de Tira Dúvidas, é um fórum, né? Esse canal é chamado Fórum de Tira Dúvidas. E vocês podem se comunicar para tirar todas as dúvidas através desse fórum, ou de maneira escrita, ou gravando áudio, ou gravando vídeo, da forma que vocês queiram, tá certo? Lá já tem algum material sobre aquele tema que tratei esses dias, da instalação dos painéis solares fotovoltaicos, mas para quaisquer assuntos relativos principalmente ao projeto, tá? Então, eu recomendo que vocês entrem em contato com os 3, tá certo? Indistintamente. Depois eu vou fazer a divisão das turmas para cada um dos revisores, né? No caso, a Ciomara, Renato e Dixon, porque vocês poderão entrar em contato diretamente com quem vai revisar o trabalho de vocês, tá certo? A gente vai só acertar algumas coisinhas na aula de hoje sobre o restante das turmas. Por enquanto tem 14 turmas, mas ainda tem alguns alunos que estão sozinhos. Aí eu vou querer saber se eles vão formar uma turma ou vão fazer o projeto sozinho. Aí a gente vai só acertar isso e vai dividir as turmas entre os 3, tá? E depois eu vou divulgar essa divisão, como é que ficou. Ok, pessoal? E aí vocês podem entrar em contato diretamente com eles, e é interessante que vocês tenham esse contato desde antes, né? Desde cedo. Por quê? Porque assim ajuda vocês a fazerem principalmente o primeiro projeto mais assertivo. O primeiro projeto, geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente é onde se tiram as menores notas, tá certo? E aí nos projetos, no projeto final, a nota se eleva, porque você já foi corrigido o projeto parcial, você já viu onde foi que errou, já corrigiu aqueles erros, e você também naturalmente começa a conversar mais com o seu revisor. Então, os meninos já estão apresentados, meninos e meninas. Se vocês quiserem falar alguma coisa, Renato, Dixon, Ciomara, podem ficar à vontade, tá? E aí depois a gente vai fazer essa divisão das turmas. Eu só queria dizer para a Ciomara, Renato e Dixon que lá no canal, tem um canal chamado Projetos, aí vocês vão ter acesso a todas as plantas, e as plantas dessa vez a gente conseguiu um material muito bem feito, viu, Renato, Dixon e Ciomara? Porque a gente tem as plantas arquitetônicas
esse projeto desse prédio, ele vai ficar pronto somente em 30, é um prédio de alto padrão. Então, ele vai ficar pronto em 30, a previsão, né? Dezembro de 2022, tá? Ele não está pronto ainda, mas já está tudo definido, tá? E as plantas, você tem todas as plantas, né? São várias, diversas plantas, né? Então, você vai para o barrilete, lá tem, sei lá, 7 plantas de barrilete. E você tem tanto em CorelDRAW quanto já em PDF. Assim, num padrão altíssimo, vocês vão ter a oportunidade de, se vocês não acessaram ainda, ter a oportunidade de ver que está muito completo. Então, nos outros anos, de vez em quando a gente tinha muitos problemas com o entendimento, porque a gente recebia poucas plantas, não muita informação e etc. Então, esse aqui eu acho que a gente vai minimizar pelo menos essa parte de tirar dúvidas com relação a essas coisas. Professor, só eu estou verificando aqui o canal, tem geral, Projeto. publicações, ficheiros, bloco de nota, tarefa e avaliações. Não, Onde fica? aqui não. Aqui no canal tem geral, aulas práticas, aulas síncronas, avaliações, fórum para tirar dúvidas, projetos, tarefas e videoaulas. Localizei. É porque Aí estava oculto. lá nos projetos, às vezes quando o aluno, quando o participante entra recém-entrante na turma, aí tem um tempinho até atualizar, tá certo, Dixon? Mas eu acho que é só o período para atualizar. Aí, lá nos projetos, se você for em projetos e arquivos, aí você já vai ter acesso a tudo. Você vai ter uma pasta chamada plantas do projeto, eu acho. O meu aqui está bem lento, mas daqui a pouco, quando carregar, aí eu te digo já. Tá, eu já localizei, já vi a pasta aqui, plantas do projeto. Pronto, perfeito. Tá, ok. Tem bastante pastas aqui. Tudo bem, professor. Obrigado, viu? Exato. Ok, moçada? Tudo certo? Bom, então vou dispensar a meninada aí, Ciomara, Dixon e Renato, e eu espero que vocês, os alunos, façam bom uso dos recursos humanos que a gente está disponibilizando, que a gente está falando aqui de profissionais altamente qualificados. A gente está falando aqui de profissional que é engenheiro da Universidade Federal do Ceará, profissional que é engenheiro do Instituto Federal de Ensino Tecnológico e engenheiro da ARCE, tá certo? Agência Reguladora do Estado do Ceará. Então, a gente está falando de profissional de alto nível, ok? Então, vocês façam uso bastante, porque vocês têm muito a ganhar. Estou falando para o alunato, ok? Então, Renato, Dixon e Ciomara, eu agradeço bastante a disponibilidade de vocês, tá certo? Para essa apresentação, primeira apresentação para a turma. E aí, agradeço a vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, senão aí vocês já estão dispensados para continuar o restante da vida de hoje de vocês. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer. Beleza, professor. Aí, no mais, realmente agradecer a oportunidade de estar participando aí da turma e contribuir com os alunos, né? E dizer que realmente a gente está à disposição de vocês, né? No que precisar, qualquer coisa pode entrar em contato. Tem a ferramenta do Teams para a gente tirar dúvida e tudo, né? E espero realmente manter um contato aí com vocês durante esse semestre. Obrigado aí, professor. Valeu. Pronto, obrigado. Só complementando o Renato, né? Só nos deixar aqui à disposição mesmo das dúvidas, né? O que aparecer, a gente não deixem para a última hora. Né? É o que a gente sempre recomenda, mas... Então, até a entrega, quando a gente está disponível para tirar as dúvidas e tudo, né? Que o trabalho é um trabalho que é grande, né? E que é bom que não fique para a última hora, né? Para não ficar fazendo de qualquer forma. E leiam as normas, principalmente. A gente siga bem direitinho no que está... o que a norma exige, né? Ok, professor, da minha parte tudo já foi dito pelos colegas aí. Fico à disposição no Teams. E uma boa tarde aí, tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Um abraço e a gente vai conversando. Boa tarde, pessoal. Então, assim, tentar de todas as formas aí
Pessoal, eu acho que alguns de vocês estão com o áudio ligado, aí está passando a conversa. Bom, a gente vamos começar a nossa aula de fato, a gente já fez a apresentação. A gente vai começar com algumas dúvidas, se vocês têm, tá certo? Deixa eu passar um informe para vocês, antes de vocês começarem com as dúvidas. A gente vai começar com as dúvidas, depois que a gente elucidar as dúvidas, a gente vai continuar a nossa aula sobre a unidade 2, né? Parte da aula já está gravada, mas aí aqui a gente reforça e aí fica bem. Então, eu vou começar com o informe. O informe é o seguinte: o colega de vocês, Kaique, ele entrou em contato comigo e manifestou interesse de fazer o projeto dele sozinho, tá? Fazer o projeto sozinho, eu expliquei para ele. É muito bom porque você aprende bastante, né? Geralmente aprende mais do que os outros, tá certo? Porque você está trabalhando em todas as frentes. Quando você está dividindo para 2 ou para 3, então cada um deles é natural ataca uma frente, né? Muito bem. Mas, por outro lado, tem muito trabalho, porque esse projeto é grande, não é um projeto pequeno, é um projeto grande. Então, tem essas duas questões. Se começar com antecedência, está tudo certo. Se mexe, dá para... Você cobre tranquilamente. Mas, ele falou que se, porventura, ainda tiver alguém sozinho, sem equipe, e tiver interesse em trabalhar com ele, que seria também bem-vindo. Então, eu vou deixar aqui o recado, porque vocês entrariam em contato com o Kaique, quem tiver interesse, quem tiver sem equipe ainda. Eu acho que eu atualizei, pela última atualização, acho que são 14 equipes, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui, pessoal, aí eu falo para vocês. Mas eu acho que são 14 equipes. São 14 equipes atualmente, tá certo? E mais 14 equipes não resulta nos 45 alunos da turma, não dá. Então, deve ter uns 4 alunos, porque existe a equipe de 2 componentes, uma ou duas equipes. Então, deve ter uns 4 ou 5 alunos sem equipe ainda, tá? Então, o que daria aí, se fosse juntar, daria umas 2 equipes, né? Uma de 3 e outra de 2 alunos. Mas aí eu vou deixar a cargo de vocês, passei aqui o informe, e aí vocês já se ajudem, mas não demore muito, tá? Para formar, quem ainda tiver interesse em formar a equipe, não demore muito para poder a gente já começar, de fato, vocês entrarem em contato, eu fazer a divisão das equipes para os 3 revisores, e aí vocês entrarem em contato, de fato, em contato com eles e tirar dúvidas, essas coisas todas. Bom, eu vou desligar o meu microfone. Quem quiser tirar dúvida, pode se manifestar. Professor, boa tarde. Boa tarde, Igor. Eu queria só saber, eu estava navegando pelos arquivos do projeto, então, por exemplo, quando a gente tem a parte do mezanino, por exemplo, a gente tem vários tipos de arquivo. Tem o detalhamento, tem a alvenaria, tem o acabamento, tem enfim, o forro. O que a gente vai usar para fazer o dimensionamento da área, o dimensionamento do perímetro, vão ser os de alvenaria, correto? Exatamente. As plantas baixas, alvenaria. Ok, obrigado. Professor, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Uma dúvida que surgiu na minha equipe, eu não sei se alguém já perguntou, foi com relação ao dimensionamento de tomadas e iluminação. Porque, assim, o que a gente tem na norma, né, é o mínimo. Mas, geralmente, em projeto, a gente trabalha com o pedido do cliente. Como, no caso aqui, não tem um cliente, o que eu sugeri ao meu grupo foi fazer 20% a 30% acima do que a norma pede. O senhor acha que isso é viável? Ser. É um critério, sim, pode ser. Ok, obrigado. Pode seguir com esse critério, sem problema. Matheus, só lembrando uma coisa que eu já falei, eu acho na aula síncrona, falei também em algum momento nas aulas gravadas, nas videoaulas, que não vale aquele negócio. Por exemplo, se você quer agrupar quatro tomadas, pontos de tomada num local só, tá certo? Não vale você trazer o cabeamento e
fazer os jumps, né? Porque aí é a mesma coisa que nada, é a mesma coisa de você ter os filtros de linha que a gente precisa evitar, tá certo? Conectando na tomada do aparelho, tá? Você tem que prever as 4 tomadas, tá certo? Cada uma com a potência desejada. Aí você pode fazer de 2 formas. Você pode trazer independentemente os condutores, ou pode prever um condutor para alimentar as 4, mas levando em consideração as 4 potências. Aí é com você. Certo? É porque a discussão... Sim, entendi, professor. É que a discussão que a gente estava tendo era, por exemplo, tem um dos arquivos lá, que se não me engano, que trata da entrada do prédio, né, do lobby. Certo. E aí a gente estava falando sobre o que é que tem de instalado no lobby. Aí eu digo, olha, geralmente tem ar-condicionado. Aí então é uma tomada de uso específico. E o resto é tomada de uso geral. Aí a gente estava discutindo, mas será que se eu quiser instalar mais coisa no meu lobby e tal? Eu digo, olha, realmente, essa parte do dimensionamento é com o cliente, é o que ele pede. O que a norma diz... Mas você tá falando do apartamento tipo ou das áreas comuns? Não, das áreas comuns, Dos apartamentos eu sei que já tem realmente lá no arquivo, já dimensiona, né? Já é bem explicado. Eu digo mais nas áreas comuns, tipo academia, lobby, essas coisas, né? E aí eu tô falando, geralmente no projeto é o cliente que pede essas coisas, né? Como não tem um cliente dizendo o que ele quer aqui pra gente, a gente vai trabalhar com o nosso feeling, né? É o que a norma pede e o que a gente acha. Com certeza. E é isso aí que vai fazer, principalmente a meninada que tem menos... pessoal, quando eu falar, me referir a vocês meninada, eu não estou nada pejorativo nem dizendo que vocês são crianças não, tá certo? É só a maneira de eu falar. Então, assim, se a meninada tiver, principalmente para a meninada que não tem tanta experiência, tá certo? Então, às vezes o aluno tem um pouco mais de experiência. Não, professor, antes de entrar na engenharia elétrica, eu fiz eletrotécnica na escola técnica, depois fui para o mercado de trabalho, trabalhei um tempo com isso, tenho uma certa experiência. É uma coisa. Às vezes o aluno não teve essa experiência. E aí é outra situação. Então, principalmente para esses, né, ter esse contato, olha, eu não sei, mas como é que eu faço para prever esse tipo de carga? Não, olha, eu preciso prever uma carga mais realista, tá certo? Lá da minha, sei lá, academia, tá? Aí, bom, o que que vai ter lá? Então, o que que eu espero que tenha, se não tiver previsto? Eu estou falando se eu não cheguei a ver, tá certo? Se não tiver previsto no trabalho de vocês. Então eu espero que tenha isso, isso, isso. Então, vocês precisariam ir no fabricante e ver aqueles equipamentos que precisam de energia, tá certo? Conectado na tomada. Se não tiver nenhum, perfeito, mas geralmente tem. Então, e qual a potência deles? Aí sim, aí você começa a caminhar do jeito que o mercado caminha. Ok? Então, isso aí vai ser bem importante para vocês ganharem um pouco mais de experiência. Isso, é o que a gente também já falou das academias, né? Porque geralmente a academia tem motores que são as esteiras, tem os ar-condicionados, é uma coisa... Exato. Outra dúvida que surgiu, professor, é com relação à subestação do prédio. Se era aérea ou abrigada, mas eu acredito que seja aérea, né? Não, aí não, aí você só quando você fizer o levantamento de carga, Matheus. Né? Pode ser que você precise de uma subestação interna, pode ser. Certo, entendi. Tá certo? Porque você vai estar limitado em 600 na aérea, então pode ser que você precise de mais, né? 600 VA, 600 kVA, pode ser que você precise de mais. Então, isso aí só depois do levantamento de carga que vocês vão ter essa o senhor vai explicar um pouco mais na frente, né? 1, 2, 3. Hoje eu já começo a tratar um pouco de levantamento de carga, mas não levantamento de carga, mais divisão de circuito, né? Mas os critérios de divisão de circuitos já é o primeiro passo, já constitui o primeiro passo para você começar a fazer o levantamento de cargas. A partir do momento que você faz o levantamento de cargas, né, faz o dimensionamento, e aí quando a gente tiver nessa etapa, a gente vai também estar mais ou menos trabalhando com o dimensionamento dos condutores. Aí você, quando fizer o levantamento de cargas, aí é que você vai
ter uma noção do que você vai precisar em termos de subestação. Tanto a subestação que vai alimentar os apartamentos, quanto a subestação que vai alimentar o condomínio, tá certo? Que podem ser distintas, tá? Mas esses daí são temas que virão a posteriori. A gente ainda está muito embrionário, tá? A gente está muito no iniciozinho ainda. É que às vezes a gente chega acelerado assim por conta do projeto, com medo de não dar tempo de terminar e quer já... Não, tranquilo. Mas vocês têm muitas outras etapas antes dessas. Ok, Matheus? E, assim, etapas mais demoradas. Então, vamos primeiro nos concentrar no levantamento de carga bem feito, né? Levantamento de cargas bem feito, nem muito exagerado. Vou contar uma historinha bem rápida para vocês. Uma vez, numa turma como a de vocês, né, de instalações prediais, uma equipe começou a colocar coisas dentro dos apartamentos, e aí quando foi o levantamento de carga, precisava de uma subestação de 5 MVA, certo? Então, lá vocês terem uma ideia, lá no Iguatemi tem 2 de 5 MVA. Pois é, era um shopping, não estava imaginando isso. Então, tem que ir com um pouquinho de calma, tá? Vamos se animar e colocar muita coisa. Coloca o necessário, entendeu? Eu sei que lá é um padrão mais alto, né? Um apartamento de 200 e tantos metros quadrados, eu sei, claro, mas você vai colocar, claro, nos quartos vai colocar os ar-condicionados, né? Você vai, sei lá, colocar previsão para forno elétrico, chuveiro elétrico, claro, deve ter vários banheiros, então você vai ver a previsão de chuveiro elétrico, ver torneira elétrica, essas cargas, mas às vezes não compensa muito ser exagerado demais, porque aí lembra que isso daí vai ficar multiplicado, então vai respingar lá na tua subestação, tá? Entendi. Professor, nessa parte aí que você acabou de citar, pode falar. A minha equipe ficou em dúvida porque nas plantas dos apartamentos em si, né? Na própria planta ele dá os locais dos ar-condicionados, então a gente já tem noção na quantidade, como é que vai ser. Mas para as áreas comuns a gente não tem isso. A gente só não usa ar-condicionado lá, ou a gente mesmo que define. Você fica a critério de vocês, tá? Mas nós teremos outros momentos, quando a gente estiver estudando um pouquinho mais direcionado para as cargas, que a gente vai voltar a falar disso. Aí a gente discute, bate um papo aí, eu passo um pouco da minha experiência para vocês, e aí vocês vão tomar as decisões, pessoal. Vocês têm que começar a tomar as decisões essa disciplina é o momento certo, tá certo? É o momento de acertar, é o momento de errar, tirar dúvida, tirar demais, tá certo? Mas a hora é essa daqui mesmo, de meter a mão na massa. A gente pode errar bastante aqui, sem problema nenhum, tá? Errar até brinca, para depois, no futuro, a gente fazer direito. Eu tenho um amigo que brinca, que disse que nos projetos de prediais nem é tanto Alphaville, nem é tanto MRV. Então tem que ser meio termo. É por aí. Ok. Mas, então, bom, só para complementar isso aí que a gente está discutindo aqui com o Matheus, Lucas, Igor e tal. Por exemplo, o que se faz? A gente tem tratado, até me desculpo com vocês, porque eu fiz um vídeo, gravei, botei lá para tirar dúvida, mas depois eu olhando as outras, na minha cabeça nem tinha aquela elevação, né, lá dos solares fotovoltaicos. Se bem que na primeira aula, quando eu mostrei para vocês, eu lembro de ter visto, mas aí não me ocorreu. Eu achava que eles iam ficar na como é de praxe, né? Aí eu vi, eu dando uma checada em todas as plantas, né? Aí vi aquelas plantas de corte, eu disse, poxa, então quer dizer que eles vão ficar como revestimento, né? O que não é comum. Bom, se fosse na Alemanha, eu diria que era super comum você colocar ele totalmente na vertical, mas aí é por conta da latitude, etc e tal. No Brasil, isso não é comum. Bom, mas foi assim que o projeto foi feito, a gente amarra o burro onde o dono manda, né? Então, assim, aí eu peguei, gravei um novo vídeo e já fiz até um exemplo de cálculo aqui para vocês. Pessoal, vocês me dão licença um segundinho, eu vou só fechar aqui
fechar aqui esta janela que está entrando muito sol. Ok. Bom, então, como eu vinha falando, aí eu fiz até uma conta para você, chegou mais ou menos a 85 metros quadrados, e aí vai dar alguma coisa em torno de 12 quilowatts e tal. E aí pode pintar para vocês, pessoal, alguma dúvida, como de, professor, é o seguinte, eu entendo que aqui, eu sei que já vi um pouco sobre a tecnologia dos painéis, o que me importa mais aqui é eu arranjar uma configuração para os painéis e tudo, e fazer um arranjo em cima dessa potência, tá? Ok, e aí vou dimensionar, deixar um circuito exclusivo para ele, entendo tudo isso. Mas para instalar os painéis, como é que instala isso? Entendeu? Aí pode surgir essa dúvida, que é muito salutar, é muito boa, porque significa dizer que você é um camarada interessado não só no projeto, mas também na execução. Isso é uma coisa boa. É bom que o engenheiro ele tenha essas duas vertentes, de projetar e executar. Se bem que nem sempre a empresa, ou quase nunca a empresa que projeta é a mesma que executa, tá certo? No setor público, nunca, né? No setor privado, algumas vezes sim. Mas, assim, você, como é que você faria na prática? Na prática, se você não tem uma ideia de como é que você faz isso, você entra em contato com alguns fabricantes e apresenta o problema e conversa com o engenheiro de desenvolvimento deles e diz: olha, eu tenho isso aqui para cobrir, eu tenho que colocar placas nessa área, mas como um revestimento. O que vocês têm de tecnologia em termos de suporte que me garanta segurança e que eu posso instalar? Realmente é possível instalar com a tecnologia que vocês têm? Aí o camarada, você vai passar aquela planta para ele, ele vai fazer um pequeno estudo ali e vai dizer: olha, nós temos essas soluções, essas e essas. Então, eu estou falando de vocês ainda como projetistas, não como executores ainda. Então, o que você vai fazer? Você vai vai ficar munido daquelas informações e no teu projeto você vai sugerir as soluções que você acha mais interessante. Sempre querendo alinhar a qualidade técnica com o custo, tá certo? Sempre fazendo esse meio termo, esse meio de campo entre qualidade técnica e custo. E isso ajuda vocês a ganharem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de experiência. É assim que se faz na prática, ok? Claro que quando o camarada já tem 10 anos que faz isso, ele pega um projeto desse e ele, ao mesmo tempo em que projeta, ele executa, ou não, ele é somente projetista, mas já teve muitos contatos com fabricantes, com desenvolvedores, então ele já sabe mais ou menos as soluções de mercado. Ele mesmo propõe, ele mesmo vai lá na página, ele mesmo checa, tá certo? Mas para o camarada menos experiente, então o caminho é mais ou menos esse. Ok, pessoal? Ok, professor, entendido. Show de bola. Então, se não tem mais dúvidas, a gente pode começar a aula. Ou vocês querem tirar mais alguma dúvida sobre qualquer outra coisa? Eu tinha dúvida com relação às avaliações, professor, o período delas, se está perto já da primeira avaliação. Na verdade, a primeira avaliação, acho que a gente vai atrasar uma semana, tá certo? Certo. A gente vai atrasar uma semana, mas isso daí não vai comprometer o nosso cronograma, não. Já dei uma checada. E aí, eu acho que hoje são 11, né? Eu acho que ela estava para hoje. Eu acho que eu fiz, ou não, 11, 12, 13, eu acho que era 14 ou 15. Eu acho que era... Não, a gente não tem aula segunda ou terça. Bom, eu não lembro agora. Mas... né? Como? 16 é quarta. Pronto, 16 é quarta. Então, eu acho que estava para aí, mas a gente vai atrasar um pouquinho, tá certo? Isso aí não vai comprometer, não. Mas tá mais ou menos perto. Mas a gente... esse módulo com essa unidade 2 já está pertinho de terminar, tá? Eu quero só cobrir mais alguns pontos com vocês. Aí está pertinho de terminar para a gente fazer mais aulas específicas só de tirar dúvida. Aí eu preciso que vocês vejam bastante os vídeos, gerem as dúvidas e
fazer uma aulinha, vou propor uns 2 ou 3 exercícios para vocês, tá? Se bem que eu gosto também de fazer algumas videoaulas só de exercício, fazendo exercício, mas vou deixar primeiro vocês trabalharem um pouco, depois eu lanço a videoaula com a solução de exercício, e aí a gente marca a nossa prova que vai... considerem aí... deixa eu abrir aqui um segundo. Deixa eu abrir aqui, eu já digo para quando era que estava, porque é ruim ficar trabalhando com achismo. Deixa eu ver aqui. Eu pergunto, professor, porque talvez eu tenha que fazer a segunda chamada, porque Certo. na próxima quinta eu vou ter que fazer uma cirurgia e aí eu não sei qual é o tempo de recuperação, sabe? E aí talvez eu não consiga ficar sentado para ficar fazendo prova e tal, então estava perguntando para querer me programar aqui. Tá, beleza. Mas a gente, isso daí, passa tranquilo o que você precisar fazer. Importante, antes de tudo, é a saúde. Aí depois a gente vê essa questão aí. Não precisa nem se preocupar com isso. Tá certo. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver para passar para vocês algo assertivo e não algo no achismo. Só tirar aqui, vou inibir aqui a câmera, só para ver se melhora a velocidade, porque aqui eu estou querendo acessar o Teams e está muito ruim. Pronto, já cheguei, pessoal. Então é o seguinte, o fim deste módulo estava previsto para justamente hoje, dia 11, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente deve atrasar em uma semana. Então a gente vai tentar finalizar esse módulo 18, na próxima sexta-feira, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer? Caso não dê para finalizar, o que seria, o que não dá para finalizar? Se não der para a gente até na quarta-feira tirar as dúvidas e resolver exercícios, que eu acho que não vai dar, a gente vai precisar dar aula de sexta também para fazer isso. Então, provavelmente, a nossa prova ficaria para 18, 16, 23, tá certo? Então, passaria a próxima sexta, aí na quarta-feira seguinte, seria a nossa prova. Mesmo horário de aula, mesma coisa, às 14 horas, tá? Então, a data provável da nossa prova vai ser 23. Ok?
Tá ok, professor? Beleza. Show de bola. Então, a gente tem um tempinho ainda para próxima semana a gente... Claro que, pelas a experiência que eu tenho, até nas vésperas não, até na manhã da prova eu ainda tiro dúvida, mas a gente vai tirando dúvida à medida que elas forem aparecendo, tá certo? Eu estou sentindo a falta mais das dúvidas via canal. É bom que tem alguns alunos que estão tirando bastante dúvida aqui na aula remota, isso é bacana. E também fica gravado e ajuda os outros que, porventura, pode ter a mesma dúvida, tá? Mas a gente gostaria de mais dúvidas, gerar o máximo de dúvidas possível, mas mesmo assim, semana que vem a gente vai ter quarta-feira para trabalhar, sexta-feira para trabalhar, então a gente pretende tirar o máximo de dúvida possível, inclusive resolvendo exercíciozinhos que a gente já tem um pouquinho de dimensionamento que a gente vai começar a tratar na aula de hoje, tá certo? Então, vou dar início aqui, pessoal, à nossa aula, e aí a gente vai... Como eu falei para vocês, pessoal, eu não consigo ver se vocês estão levantando a mão ou com alguma dúvida, escrevendo no chat, coisa desse tipo. Não consigo ver, tá? E aí eu peço que vocês falem, tá? Se vocês tiverem dúvida, para não deixar passar, falem que eu acho que é a melhor opção, ok? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês tenham acesso à apresentação. Isso daqui já está lá na parte do módulo 2, tá certo? As duas apresentações, tanto digo melhor, desculpa, módulo 1. Né? O módulo 1 ele é composto da unidade 1 e da unidade 2. Então, as unidades 1 e unidade 2 já estão lá disponíveis na pasta do módulo 1. Muito bem. Então, deixa eu... Vocês estão vendo todos, né? Tudo certinho. Então, a gente vai começar a nossa aula. E eu vou começar, pessoal, mostrando para vocês aqui... aqui só para ficar mais... Mostrando para vocês, tá certo? Um esquema em 3D, tá? Esse aqui é muito simplório, mas ele faz uma analogia com... Hoje em dia você tem softwares, tá? Que trabalham em 3D. E eles são assim, um avanço em relação aos aplicativos que nós tínhamos no passado para CAD. Então é uma coisa bem bacana, tá? E esse daqui, olha só, ele mostra o padrão de entrada, né? A entrada de serviço, né? Como é conhecida tecnicamente, de uma unidade residencial. No caso aqui, unidade residencial simples, ok? Você pode observar aqui o poste auxiliar e o ramal de entrada. Então, você passou aqui pela caixa de medição / proteção. Então, você tem aqui o medidor e a proteção geral da tua unidade consumidora. Então, pelo padrão atual da Enel, pessoal, o que você tem aqui é uma entrada onde a Enel, o que ela faz? Olha só, ela vem com um condutor de fase. Vamos considerar que o sistema aqui ele é um sistema monofásico, tá certo? Só para simplificar. Então, a Enel ela te manda aqui 2 condutores, fase e neutro. Professor, só 2 condutores? E proteção? Professor, não tem, quer dizer que a Enel não tem proteção? Tem. A Enel, o que ela faz? Na rede dela, ela utiliza um esquema, tá certo? Um esquema de aterramento chamado TN, tá? TN. E aqui ela utiliza TNC. TNC é aquele esquema de proteção onde o condutor neutro e o condutor de proteção dividem o mesmo cabo. Então, o condutor de proteção e o condutor de neutro é um só. Por quê? Porque ela faz o aterramento do neutro lá na subestação.
tá certo? Ela aterra o nêutron lá na subestação, a Enel. Então, ela te manda somente 2 condutores, a fase e o nêutron. E esse nêutron já é aterrado. Esse nêutron e terra é a mesma coisa. Quando você chega aqui, obrigatoriamente, você alimenta aqui o medidor, tá certo? Aí, por padrão, aqui tem o medidor e tem a proteção geral. Por padrão, você coloca uma haste de aterramento e faz o seu aterramento. E aí, você sai com um esquema chamado TNS, ou seja, é aquele esquema onde o condutor de nêutron e o condutor de proteção são 2 condutores distintos. TNC, eles são o mesmo condutor. TNS são condutores distintos, tá certo? Você precisa ter um esquema aqui com nêutron e proteção atuando de forma distinta por conta dos seus dispositivos de proteção, principalmente o DR. Vou falar sobre eles depois, tá? Mas é um dispositivo que você usa para preservação de vidas, porque ele é um dispositivo de alta sensibilidade. Então, quando ocorrem pequeninas correntes, tá certo? Pequeninas correntes de fuga na tua instalação, professor, pequeninas quanto? Na ordem de 30 miliamperes, coisa pouca. Mas mesmo assim é capaz de excitá-lo e aí ele abre o circuito, ele desliga tudo, ok? Então serve para, se você tomar um pequeno choque, você nem só faz triscar, ele já desligou tudo, tá? Então você precisa disso. E a norma exige que tenha, muito embora, se você for fazer a inspeção em grande parte das residências de Fortaleza, você não vai encontrar, ok? Mas essa é a vida. Bom, aí você parte com esses condutores aqui, olha só, por um eletroduto e tal, aqui é a entrada da tua unidade consumidora, e aí você esses 3 condutores, fase, nêutron e proteção, porque agora proteção e nêutron são 2 condutores distintos, como já falei, eles vão para um quadro de distribuição, que não está representado nesse desenho, tá certo? É um desenho muito simples, mas a gente vai procurar extrair muitas informações dele. Então, ele vai para um quadro de distribuição, que seria o quadro de distribuição principal, é o primeiro, ok? Lá você vai encontrar barramento de nêutron, aí você vai conectar o cabinho lá do barramento de nêutron. Vai ter um outro barramento que é o barramento de proteção, você vai conectar o cabo da proteção lá no barramento de proteção. E você vai ter o disjuntor, né, do quadro de distribuição principal, onde vai chegar a fase, tá? E a partir do disjuntor você vai sair para alimentar os diversos circuitos que você vai ter na sua unidade consumidora. Aí você vai fazer a passagem desses condutores através de eletrodutos, ó. Esses eletrodutos aqui que vocês estão vendo em verde. Esses eletrodutos aqui, pessoal, geralmente na faixa de 3/4 de polegada, no máximo 1 polegada, tá certo? 3/4 de polegada a 1/4 de polegada. 3/4 de polegada a 1 polegada, tá certo? Então, geralmente, nada mais do que isso. Comumente, é o que a gente usa nas residências. Aí você diz, olha, professor, eu já vi essas caixinhas aqui, tá certo? São as caixinhas onde ficam os indutores, onde ficam as tomadas. O nome dessa caixa é conhecida porque ela é uma caixa cujo dimensionamento é 4 polegadas por 2 polegadas, né? Então, é chamada caixa 4x2, é uma caixa retangular 4x2. Então, você faz um furo na alvenaria e coloca essa caixa e o eletroduto chega e encaixa, ele se conecta a essa caixa. Nessa caixa, ela existe na lateral dessas caixas, né, lateral e fundo, sempre você vai ter a possibilidade de abrir algumas circunferências para o encaixe justamente do eletroduto. E essas circunferências, elas vêm marcadas, 0,5 polegada, 3/4 de polegada, 1 polegada. Aí você abre essa circunferência na dimensão que você precisar para conectar o seu eletroduto. Tá certo? É assim que é feito. Então, você vai conectar o eletroduto nas caixinhas 4x2. Tá? E aqui em cima, onde tem os pontos de luz, eu tenho caixas octogonais. São caixas
cuja dimensão é 4 por 4, 4 polegadas por 4 polegadas. Então, caixa ortogonal, octogonal, tá certo? Caixa octogonal, ela é um octógono mesmo, caixa octogonal 4 por 4. Acho que a gente mostrou até naquele primeiro vídeo lá da prática. E ela também tem esses ditos, essas marcações, para que você possa, tanto no fundo quanto nas laterais, para que você possa fazer os rasgos, né, as circunferências, na dimensão correta para encaixar nos eletrodutos, tá? Então, você tem todo esse conjunto de aparato aí para sua instalação elétrica predial. Lembrando, pessoal, algumas coisas que eu queria chamar a atenção aqui, justo nesse quadro de distribuição aqui, que eu estou circulando, mas aqui no nosso contexto ele está imaginário, tá certo? Porque ele não foi previsto aqui nesse desenho, mas ele precisa existir. Então, esse quadro de distribuição, existem algumas premissas que você tem que respeitar. Você tem que deixar ele, por norma, tá certo? A NBR 5410, ela prescreve isso. Você precisa deixar ele em locais de fácil acesso. Já pensou, pessoal, numa emergência, você tendo que correr para abrir o quadro, desligar um disjuntor, porque aconteceu alguma coisa que ele não desligou, tá certo? Esse quadro está atrás da geladeira? Aí não dá, né? O camarada já está nervoso, tem que fazer um esforço sobre-humano. Aí não dá tempo, pegou fogo já tudo. Ok? Então, eles precisam estar em locais de fácil acesso. Pode estar na sala de estar? Pode. Pode estar na cozinha? São os locais mais comuns, tá certo? Agora, não pode ter um móvel na frente desse camarada, tá certo? Então, no quarto, você não vai colocar isso aí no quarto. Banheiro, muito menos. Despensa, não, tá? Então, aí vai muito do bom senso do projetista. E o melhor que ele esteja, o melhor local para ele estar, pessoal, é no centro de cargas. Professor, o que é o centro de cargas? Centro de cargas, pessoal, é aquele local onde você vai, independente do condutor que você puxe para alimentar um determinado circuito terminal ou outro, você vai ter mais ou menos uma certa equidistância. Ele vai estar mais ou menos equidistante de todos os pontos. Então, ali seria o ponto de carga. Por quê? Porque dessa forma você pode proporcionar à tua instalação, tá certo? Uma minimização com relação ao custo, né, relativo a cabeamento e eletroduto. Tá certo? Conduto é o eletroduto e os condutores, que são os cabos, tá? Conduto e condutores. Tá? Então, você pode ter minimização de custo com relação a isso. Tá? Então, é por isso que as boas práticas, elas sugerem que você precisa ser o melhor que você esteja no centro de cargas. Tá? E a NBR 5410, ela diz que você não, ele precisa estar num local de fácil acesso, que não tem nada frente a esse quadro, tá certo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, muito embora a gente nós estamos deparados aqui com um desenho muito simplório, mas é preciso que vocês tenham em mente, pessoal, que se vocês pudessem ter uma visão assim 3D, tá certo? Com tudo explodido, né? Do jeito que está aqui, quer dizer, sem teto, sem nada, e você tendo acesso a toda a circuitaria, né, relativa à instalação elétrica desse local, você tem que ter em mente que aqui outras disciplinas, outras instalações estarão coabitando com essa daqui, tá certo? Aqui você vai ter instalação hidráulica, instalação hidrossanitária, você vai ter cabeamento estruturado, pode ter, né? Em casa também, claro, né? Mas quando eu falo cabeamento estruturado, estou me referindo a sinais, né, pessoal? Então, geralmente cabo de CFTV, né? Circuito interno de TV, que mais? Dados, né? Rede interna, telefonia. Então, tudo isso aí é cabeamento estruturado. Então, você, coabitando com essa instalação de força, você vai ter instalação de dados, você vai ter
instalação sanitária, hidrossanitária e instalação hidráulica. Então, você vai ter mais várias outras instalações passando aqui por perto. Ok? Então, isso é uma coisa para que a gente chame a atenção de vocês desde o primeiro momento. Porque, às vezes, quando a gente não tem muita experiência, pessoal, a gente é levado a crer que a única coisa que vai ter aí é a instalação elétrica predial. Por isso que a gente faz questão de falar instalações elétricas prediais. Porque quando você fala instalações prediais, você está tendo aula de quê na faculdade? Tendo aula de instalações prediais. Você falar isso para um engenheiro civil, por exemplo. Beleza, agora você vai conseguir me ajudar no meu projeto hidrossanitário. Pô, mas não é exatamente isso que a gente estuda aqui, né? Por isso que é interessante. Por quê? Porque quando você fala de instalações prediais, você está englobando tudo. Tudo, em termos de instalações, tá? Então, instalações elétricas prediais é o que a gente toca neste curso aqui nosso. Tá certo, pessoal? Só para ficar bem claro. Alguma dúvida? Não, professor. Tudo ok. Show de bola. Então, a gente vai partir aqui agora para outros pontos, tá certo? Eu também já tratei isso lá na aula gravada, mas é interessante a gente discutir, porque aqui eu tenho um feedback de vocês, um deadline, como diz o outro. Então, é o seguinte, ó. Eu tirei essas figuras, elas já são bem antigas, tá certo, professor? Eu vou ver até se atualizo isso aqui, porque o livro do professor Nunes, que é um bom livro, tá certo? Ele é super didático, mas aqui foi em 2008 essa versão, tá certo? Muito embora a NBR 5410 seja de 2004, em 2008 ele ainda fez algumas coisas que não que ferem a NBR 5410. O que é? Na verdade, uma coisa aqui, né? Mas faz toda a diferença. É que a NBR 5410, ela prescreve que em todos os pontos de utilização, quais são os pontos de utilização? Iluminação e força. Força vai se dividir tomada de uso geral, tomada de uso específico. Mais pontos de utilização, tomada, né? E iluminação. Força e iluminação. Muito bem. E a NBR 5410 diz o seguinte, olha, todos os pontos de utilização precisam ter o condutor de proteção disponibilizado para aquele ponto. Tá certo? Muito bem. Esse aqui não é ponto de utilização. Por quê? Porque aqui o que eu tenho é um interruptor. Então, não tem um carga. Aqui é simplesmente uma chave. Então, para esse arranjo aqui, para esse tipo de instalação, eu só tenho um ponto de utilização, que é... Vou até colocar esse vermelho aí, que vai dar uma ideia de lâmpada. Então, é esse ponto aí, tá certo? Onde a gente está marcando com vermelho, que seria o ponto de luz, tá? E este ponto de luz, chamado A, ele é acionado por esse interruptor, que eu também chamei de A. Só para dizer que esse interruptor aciona esse ponto de luz A. Muito bem. Do lado esquerdo, eu tenho o diagrama multifilar, enquanto que do lado direito eu tenho o diagrama unifilar. Certo? Em planta baixa. Que é o que vocês deverão fazer. Algumas das plantas serão assim. Muito bem. Aí ele diz, olha, eu coloquei a simbologia aqui, etc., que é o fase, neutro, proteção e retorno. Tá? Fase, neutro, proteção e retorno. E aí, na fase, eu vou ter esse condutor aqui, bem aqui, ele passando pelo eletroduto, e aqui ele vai embora, porque apesar de ser ele fazer parte do circuito 1, tá certo? Enumerei aqui, ó. Esse circuito 1 não vai alimentar somente esse ponto de luz, ele vai alimentar outras coisas, então ele vai embora. Aqui, você pode ver através do diagrama unifilar. Eu tenho aqui o eletroduto, circuito é o 1, ele chega por esse ponto aqui, ó, tem a setinha de chegada e tem a setinha de saída. Ele vai alimentar outras partes da tua instalação elétrica. Muito bem. Neutro, a mesma forma, mesma coisa, tá? Passei por aqui, mas vamos embora. Só que quando eu vou fazer a instalação elétrica, deixa eu tirar esse papel aqui que está atrapalhando a minha vida.
Pronto. Então, quando eu for fazer a instalação elétrica, certo? Propriamente dita, vou fazer o seguinte, olha, eu preciso acionar esse ponto de luz através deste interruptor, então a primeira coisa que eu vou fazer é conectar o neutro. Então, a primeira coisa que fica, pessoal, no ponto de luz, no terminal, esse terminal da esquerda que vocês estão vendo, a primeira coisa que vai ficar é o neutro. Eu já vou conectar direto. O neutro é conectado diretamente na carga, certo? Neutro conectado diretamente na iluminação, no ponto de luz. E a fase, ela vai lá para um terminal, esse terminal aqui de cima, do interruptor. Então, desvia a fase aqui, ó, fiz uma derivação, e ela vai lá para o terminal superior do interruptor. E a partir do terminal inferior, ou terminal que restou do interruptor, eu vou sair com outro condutor que eu vou chamar de retorno e vou conectar ao terminal da direita do ponto de luz. Então, a fase é o que chega no interruptor e o que sai e o condutor do interruptor que sai para, de fato, acionar a lâmpada é o condutor que a gente conhece como retorno. Na verdade, o retorno é um condutor de fase também, claro, ele vai levar energia para a lâmpada. Né? Optou-se em chamar por retorno só por uma questão de organização, tá certo? Então, por quê? Porque houve essa descontinuidade aqui, tá? Causada pelo interruptor. Então, esse elemento aqui, tá certo? De descontinuidade da energia, né? O interruptor, então, ele vai dividir esse condutor aqui de alimentação em dois. Primeira parte ele vai chamar de fase, que é o que chega a ele. O que sai dele vai acionar a carga, a iluminação propriamente dita, chama de retorno. Muito bem. Na prática, você pode usar quaisquer cores para fase e retorno, com exceção de azul, porque azul é fixada para azul claro, tá certo, pessoal? Fixada para o neutro, ok? Verde ou verde e amarelo. Verde e amarelo que eu digo são as duas cores num condutor só, tá certo? Verde e amarelo, ele é pintadinho de verde e amarelo. Ou então somente verde é usado para proteção. E é isso que eu queria, é nesse ponto que eu queria tocar com vocês, a dita proteção. Está faltando um condutor de proteção aqui nesse circuito, entendeu, pessoal? Porque o condutor de proteção ele passaria para levar a proteção para o restante da circuitaria, mas eu tiraria uma derivação e deixaria disponibilizado aqui para esse ponto de luz. Por quê? Porque no caso de eu ter um suporte metálico, todas as carcaças metálicas, pessoal, precisam ser aterradas. Todos os pontos metálicos, tá certo? Que não estejam conduzindo, todos os pontos metálicos que não estejam conduzindo numa instalação, eles precisam ser aterrados. Professor, você está falando exatamente de quê? Então, estou falando suporte de lâmpadas. Se eles forem metálicos, precisam ser aterrados. Dentro da tua estrutura, se você tiver... Lembra que eu falei que você pode ter vários circuitos, né? Circuito hidráulico, hidrossanitário, circuito de gás, tá certo? Então, se você tiver alguns desses circuitos levando água, tá certo? Ou gás, e eles forem metálicos, eles precisam estar aterrados também. Eles precisam estar ligados ao barramento de terra. Tá? Então, tudo que for metálico, carcaça do motor, professor, eu tenho uma residência, eu gosto de me aventurar na mecânica, eu tenho uma pequena oficina, tem um motor, tá certo? Motor, carcaça do motor aterrada. Tá? Então, tudo que for metálico e não estiver conduzindo, ou seja, não utilizar o fato de ser metálico para conduzir a corrente elétrica,
né? Porque conduzir, ele vai conduzir. Se vazar corrente para ele, ele conduz, claro. Mas o objetivo dele não é conduzir corrente elétrica, tá? O objetivo dele ali é um suporte de carenagem para proteção e coisas desse tipo, né? Suporte para conexão. Então, levar substâncias para outro ponto, tá? Então, de fato, esses são os objetivos, tá? Não conduzir corrente. Então, eles precisam estar aterrados. Então, Professor, pois não. mas aí é no projeto do fabricante, né? Do motor ou da caixa da lâmpada que tem que deixar disponível esse ponto para ligar o aterramento. Não, tudo bem, mas ó, veja bem, a gente está falando de coisas distintas. Os fabricantes, por default, tudo que eles fabricarem metálico, né, que vai trabalhar com eletricidade ou próximo de, eles vão deixar um conectorzinho, né, que geralmente é um parafuso, lá disponível. O que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando é você tem que deixar o condutor aqui disponibilizado. Entendeu? Sim, sim. O condutor, você vê que nessa figura não existe condutor de proteção, mas ele precisa estar aqui. Ok? Então essa figura está, tecnicamente, de acordo com a NBR 5410, errada. Essa daqui, errada também. O camarada que seguir esse livro e numa prova ele fizer isso aqui, tá errado, tudo errado, tá? Porque deixou um item super importante de fora, que é a proteção. E a NBR 5410 ela é enfática com relação a isso. Tá certo? Então, novamente, vou insistir, eu precisaria ter um condutor. O que eu falar aqui vai servir para todas as figuras que a gente for ver daqui para frente. Por quê? Porque ele errou em cadeia aqui. Tá? Então, olha só. Precisaria ter um condutor aqui de proteção e faria uma derivação e deixaria a proteção aqui, ó, o condutor de proteção bem aqui pertinho da lâmpada. Na prática, professor, eu geralmente, hoje em dia, né, pessoal, está muito difundido, né, pelo preço, pela segurança, os suportes em PVC, suporte plástico. Então, no plástico eu não tenho como plástico, madeira, eu não vou ter como conectar. Então, eu uso o suporte de madeira, o suporte de plástico, mas não vou conectar. Mas o condutor está lá dentro da minha caixa de passagem, né, no ponto de luz, disponível. Ele está lá isoladinho, mas disponível. Se não tiver, está errado, certo? Ok, pessoal? Do lado direito, eu vou explicar aqui um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo. O nosso diagrama unifilar. Então, tem aqui eletroduto, olha só. Caixa de passagem do ponto de luz, eletroduto, interruptor, eletroduto. Aí, o que eu venho? Olha. Primeiro, eu tenho que colocar o número de circuito, 1. Aí, eu tenho que colocar fase, neutro. Aí, vocês vão ver lá pela simbologia, tá certo, pessoal? Lá na aula gravada, na videoaula, eu falo um pouco sobre a simbologia. Coisa que eu não falei aqui, né? Mas lá eu exploro mais, aí vocês dão uma checada nisso aí. Ok? Acho que na aula de hoje ainda vou tocar em uns 2 ou 3 vezes nesse ponto de simbologia, só porque eu quero chamar a atenção de vocês também aqui, para que vocês não cometam certos erros. Então, você vai ter fase neutra e precisava de terra. Fase neutra e terra, certo? E para lá, ó, ele passa aqui essa caixa de passagem e segue, ó, fase neutro e terra. Tá faltando terra aqui, fase neutro e terra. Tá faltando terra aqui, terra aqui. O terra não vem para cá. Não tem ponto para ele. Por quê? Porque esse aqui é um interruptor. Então, para cá só vem um condutor fase. Olha só, se você olhar do lado esquerdo aqui, só vem fase. E retorna um condutor para acionar a lâmpada. Retorno. Retorno, esse aqui. Bem aqui, ó. Retorno. O símbolo dele, esse
É a metade da fase. Essa barrinha aqui de cima. Ok? Então é assim que se monta. E uma informação a mais, ele disse, olha, aqui é um ponto de luz de 150 watts. Geralmente isso aqui era utilizado para ponto de luz incandescente. Só que vocês sabem que no Brasil não pode mais ser comercializada a lâmpada incandescente, né? Então, isso aqui está em desuso. Hoje se usa LED, fluorescente, qualquer coisa menos incandescente, tá? Muito bem. Eu vou avançar um pouco mais e aí vou... É mais um exemplo isso aqui para vocês, tá? Simbologia mesmo que foi usada, só que aqui ele vai utilizar 2 circuitos, pessoal. 2 circuitos. Cometeu o mesmo erro no circuito da iluminação. Se vocês observarem, olha, aqui eu tenho três condutores, ó. Em cima, fase. Logo abaixo, neutro. E logo abaixo, proteção, terra. Esse Tzinho aqui. Isso aí é o circuito que ele chamou de 2. Ele até laçou esse circuito aqui, ó, 2. Aí laçou o de baixo, composto por 2 condutores só. Fase, descontínuo, e neutro, tracejado. O que faltou no de baixo, pessoal? Faltou a proteção. Aí você disse, por que ele não usou proteção? Porque o de baixo, o circuito 1, ele usou para alimentar a lâmpada. Isso aqui é um ponto de luz acionado por interruptor, tá certo? Mas eu também tenho uma tomada de força. Próximo aqui é o interruptor. Tomada de força. Aí vamos tentar entender isso aqui. Professor, por que ele não usou um circuito só para colocar lâmpada e força? Aqui não é um desperdício? Não, é que a NBR 5410, pessoal, ela proíbe você colocar no mesmo circuito iluminação e força, tá certo? Aí eu tenho que falar para vocês que existe uma exceção, mais uma exceção na 5410, que ela autoriza, ela permite que você utilize iluminação e força no mesmo circuito, desde que algumas premissas sejam atendidas. Seja uma residência muito pequenininha, sei lá, kitnet, uma coisa muito pequenininha, a corrente não ultrapassa 16 amperes, aí ela permite que você utilize tudo no mesmo circuito. Eu não recomendo, tá certo, pessoal? Então, a minha recomendação como técnico, qual é? Circuito de força é uma coisa, circuito de iluminação é outra. Misturar somente iluminação, misturar somente força. E a gente ainda tem que respeitar os critérios dessa mistura. Não posso misturar de qualquer jeito, tá certo? Não posso colocar, por exemplo, a força, no mesmo circuito, a força do quarto junto com a força do, digamos, cozinha, ou então área de serviço. Depois a gente vai discutir por quê, tá certo? Depois a gente vai discutir por quê. Bom, então, aqui está faltando justamente, tem esse erro aqui faltando o condutor, dito condutor de proteção aqui para a lâmpada. Vou desvendar primeiro aqui a lâmpada. Então ele veio aqui com o neutro, ó, já puxou e alimentou a lâmpada, o neutro bem aqui, ó, puxou e alimentou a lâmpada. A fase, ele alimentou o interruptor e saiu do interruptor com esse retorno, ó, que vai até a lâmpada e aí vai ligar essa lâmpada. Esse retorno bem aqui. Muito bem. E aí, a partir do circuito 2, o que ele fez? Ele trouxe diretamente fase, neutro e proteção para o circuito 2. Fase, neutro e proteção. Vou alertar mais uma vez aqui para vocês, olha só. Ele perdeu uma ótima chance, certo? Ó, ele é de 2008, a norma 14136, que modificou o padrão
o padrão de tomadas aqui no Brasil, ela entrou em vigor em 2006, tá? Acho que ela é de 2002, mas só começou a funcionar mesmo em 2006. Então ele já é 2008, então ele não pode ser desculpado. O que que acontece? Aquele padrão, que eu discuti outro dia com vocês, você tem no centro, porque no centro é um padrão mundial, no centro ficaria a proteção e nas extremidades fase e neutro. Ou então para os locais que forem bifásicos, fase e fase, tá? Mas as tensões que estarão sobre a carga estão nas extremidades e a proteção estará no pino central. Aí ele pega e me põe a proteção aqui na extremidade, tá certo? O camarada pode até querer dar uma desculpa e dizer, olha, mas isso aqui ele não fez alusão ao padrão novo de tomada, isso aqui é só uma caixa com 3 pontos, mas se ele perdeu a oportunidade, eu digo, de colocar essa proteção aqui no centro, porque o aluno, ele já bate o olho e faz uma conexão direta com a norma, tá certo? É ruim o aluno lembrar da norma, que tem um padrão com 3 pinos, que o pino central é a proteção, e bater o olho aqui e a proteção está na extremidade, tá certo? Então é totalmente incoerente. Então, mais um deslize aí, tá? Bom, vamos lá para o lado direito. O lado direito diz respeito a diagrama unifilar. Olha só, no mesmo eletroduto, certo, pessoal? Eu venho chegando aqui, ó, através, o setinho está dizendo, estou chegando, venho chegando com 2 circuitos. 2 circuitos, tá certo? Com 6 condutores, tá? 6 condutores. 2 circuitos com 6 condutores. Proteção do circuito 1 está faltando aqui, então seria 6 condutores. Aí você já tem que ficarem ligados no seguinte, ó. E professor, o eletroduto ele tem limitação de, claro, a área da seção dele, né? Então, como é que eu vou... Qual o número máximo de condutores que eu posso colocar no eletroduto? E aí, essa é uma questão, pessoal, que vocês vão se deparar comumente com ela, tá? Então, eu diria o seguinte, olha, num eletroduto, você vai utilizar no máximo 40% da sua área disponível. Área da seção transversal, que fique bem entendido. No máximo. Professor, isso não é desperdício, não. 40% somente, vou deixar 60% sem utilização? Por quê? Porque na hora que você vai montar, pessoal, você pode até não ter tantos problemas. Lembra que esse eletroduto, ele vai ficar no teto, ele vai ficar dentro da parede, então ele vai fazer curvas, ele vai fazer as curvas mais, assim, violentas possíveis, por assim dizer, tá? Então, quando você está montando, quando você está fazendo parte da construção daquele empreendimento, fica mais fácil. A parede está aberta, você adequa do jeito que você quiser. Passou os condutores, está tudo certo. Agora, vá fazer uma manutenção depois da parede estar fechada, para você ver. Aí você sofre, você pena. É por isso que precisa deixar esse resguardo aí, tá certo, pessoal? Então, 40% no máximo. E aí existem tabelas que dizem, olha, se você estiver utilizando o condutor de 2,5 milímetros quadrados, então o eletroduto de 1 polegada vai caber 5, estou chutando, viu, pessoal? 5, 6. Se você estiver utilizando o 3/4 polegadas, cabe 4. Mas se você tiver com o de 1,5, então essa tabela ela é completa, ela vai, ela confronta o diâmetro do eletroduto com a bitola dos condutores e diz o número de condutores que cabe. Bem simples, tá? Então, vocês vão ter acesso a essas tabelas. Aí é tranquilo, mas fiquem atentos para esse número de condutores aí, que não é você colocar até o 100% da área da área da seção transversal do eletroduto, não, tá certo, pessoal? Utilizar somente 40% dessa área. Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui, olha, o mesmo eletroduto, ele traz os condutores dos circuitos 1 e 2, tá?
E aí, passei com ele para cá. Tenho aqui uma caixa de passagem e vou passar com todo mundo para lá para frente, porque ele vai alimentar mais coisas. O circuito 1 vai alimentar outras cargas, o circuito 2 também. O circuito 1 é só iluminação, o circuito 2 é só força. Bom, eu preciso trazer para esse eletroduto aqui, e eu vou aproveitá-lo para poder eu não gastar, né, mais com isso. Eu já tenho uma via e vou esticar os meus condutores do circuito 1 e do circuito 2 por esse eletroduto. Passo lá pela caixa de passagem do interruptor e vou lá para a caixa de passagem da minha tomada. Lembrando, pessoal, que o interruptor e a tomada eles podem estar na mesma caixinha, tá certo? Mas pelo desenho aqui não estão. É tanto que foi feita uma cota aqui, bem aqui, ó, tá? Para dizer o que que tem. Inclusive está errado, terceiro deslize. Aqui é o jogo dos 7 erros, né, pessoal? Já foram 3. Olha só, aqui tem fase, neutro, terra e terra, não tem nada a ver, né? 2 terras para quê? Faltou terra bem aqui, aí ele quer compensar outro erro. Então, beleza. Olha só. Aí o que ele faz? Traz o circuito 1 e o circuito 2. O circuito 2 passa todinho para cá, né? Eu preciso levar fase, neutro e terra para essa tomada. E no interruptor fica com o circuito 1, fase e volta com retorno para alimentar a lâmpada. Do jeito que está aqui, igualzinho. Tá? E aqui eu fiz essa cota só porque se eu fosse colocar, eu não, ele, né? Ele fez essa cota porque se ele fosse colocar toda essa simbologia sobre essa curva, tá certo? Esse eletroduto que está ligando as duas caixas de passagem, então ficaria um desenho muito pulverizado de informações e aí ficaria confuso, tá certo? Então ele inteligentemente trouxe essa cota para cá. Bom, vou discutir só mais um com vocês, pessoal, que diz respeito a uma... Aí tem mais opções, depois vocês vão ver, procurem os livros do próprio professor Nisquier, o livro do professor Mamédio, tá certo? A bibliografia da gente básica. O que vocês... Deixa eu ver aqui. Outros exercícios para vocês. Eu vou discutir aqui, acho que é o three-way que tem aqui. Tá certo? Então, aqui tem o three-way para poder a gente passar para outros assuntos. Tá? Bom, three-way, tá? Essa ligação bem particular. Só essa ligação ela é bem interessante. Por exemplo, você tem grandes corredores, digamos que você está no corredor de um, sei lá, de um hotel ou no corredor de um hospital. E aí, numa das pontas do corredor, numa ponta do corredor, você tem um interruptor para acionar aquela lâmpada. E lá na outra ponta você tem outro interruptor para acionar a mesma lâmpada. Então você pode ligar aqui quando for passar. Se você não usa um sistema inteligente para ligar e desligar quando você estiver passando, você pode usar um sensor de presença. Então quando for passando o médico ou plantonista, principalmente à noite, né? Então passou, acende, aí ele tem mais, ele dá um tempo, temporiza, né? Sei lá, aí você marca o tempo. 1 minuto e meio ali, 2 minutos sem ninguém movimentar, aí ele desliga a lâmpada. Mas se não for assim, é interessante você usar um sistema desse como three-way, que aí você aciona quando for passar pelo corredor, depois desliga. Ou então, quando você tem um ambiente, sei lá, você tem uma sala de seminários, tá? Um auditório, que seja, onde você tem mais de um acesso, mais de uma porta para entrar. Então é interessante que você coloque a lâmpada ou um conjunto de lâmpadas acionado por um interruptor em uma das portas
E a mesma coisa para o outro interruptor que está na outra porta, porque você pode entrar por uma porta e sair pela outra, e ligar aqui na entrada e desligar na saída, sem problema. Certo? Sem problema nenhum. Não que isso aqui seja um corredor, mas de repente você tem necessidade de fazer isso aí, tá? Muito bem. Então, para esses casos, você precisa lançar mão de uma instalação particular, né? Em particular chamada three-way, que você faz a partir de dois interruptores paralelos. Dois interruptores paralelos. Interruptor paralelo, pessoal, são interruptores que eles têm duas posições. Então, ele tem 3 terminais, então você pode conectar, se você olhar atrás do interruptor, você vai observar 3 terminais, 3 pontos com os seus devidos parafusos para vocês conectarem os cabinhos, os cabos, tá certo? Então, pode conectar em 3 pontos. Então, ponto central, esse aqui. Então, o ponto central ele fecha com uma extremidade, então fecha com uma extremidade, aí a chave está numa posição. Ou então fecha com a outra extremidade, a chave passa para outra posição. Então, são interruptores que a gente chama de interruptores paralelos, tá? Então, como seria essa ligação? Mais uma vez, chamando a atenção que está faltando o danado do condutor de proteção aqui, tá certo, pessoal? Até estou vendo ele aqui verdinho, mas de fato não existe, tá? Virtual aqui o bicho. Muito bem. O que a gente precisa fazer? Início de tudo, 2 coisas. Puxar o neutro e conectar na lâmpada. Fiz uma derivação do condutor de neutro que está passando e conectei na lâmpada. Fiz uma derivação do condutor de proteção que deveria estar passando aqui e deixei disponível aqui. Ah, professor, se eu já tiver suporte no local e ele for metálico, já faço a conexão na carcaça. Conectei na carcaça para não ter perigo. Qualquer vazamento de corrente, qualquer corrente que possa circular da fase para a carcaça, então estaria aterrado. Quem estivesse fazendo a manutenção ali estaria seguro, certo? Então, essa é a principal objetivo, tá? Desse aterramento das carcaças metálicas. Ok, pessoal? Então, oi. Quando o senhor fala em deixar disponível, basta ter o cabo passando por lá ou precisa já ter feito a derivação e deixar exposto? Não, derivação. Ele só passando por disponível, não. Tá certo? Só passando por lá não está disponível. Você tem que fazer a abertura do cabo. Vocês viram aqueles conectores para derivação que a gente chegou a mostrar para vocês na prática? Lembram disso? Ou não viram o vídeo da prática? Vejam o vídeo da prática, viu? Cobro na prova. Então, olha só. Pronto. Porque eu pensei que, assim, nem sempre é utilizado aquilo, né? Às vezes Você pode utilizar aquilo, aquilo é mais caro, tá certo? O mais comum, o eletricista, ele sangra, né? Uma sangria, digamos assim, né? No cabo, então o que ele faz? Ele desencapa. Existe instrumental para isso. Você desencapa o cabo somente num pedacinho, tá? Depois enrola, pega um outro cabo, faz a conexão bem feita. O ideal era que você soldasse, mas geralmente não se usa solda. E aí ele coloca uma fita de alta fusão, que é uma fita melhor do que essa fita, fita isolante. A fita isolante, ela é feita para, mesmo com o passar do tempo, com muita temperatura, ela não perder aderência, mas ela perde, de fato, tá? Então, o ideal é fazer com fita de alta fusão. A fita de alta fusão é muito cara, tá? Já digo a vocês. Então, geralmente, enquanto você abrir as instalações, você vai ver bastante fita isolante, tá? Muito bem. Aí você puxa esse cabo e deixa disponível, ok? E isola a ponta dele, para não ficar de bobeira ali um condutor desencapado, tá? Então, deixar disponível é fazer isso, é fazer derivação.
ok? Não pode deixar só ele passando ali, você vendo o que ele está passando, não. Porque aí dificulta a vida de todo mundo, ok? Muito bem. Beleza. Então, o que você vai fazer? Aí você puxou aqui as duas primeiras coisas. Puxou o neutro, conector, fez a derivação do condutor de proteção, deixou disponível. Tá. Agora eu vou fazer a ligação da fase. Peguei a fase, joguei para o meu primeiro interruptor. Tudo que sair desse interruptor e de todos os outros agora, pessoal, a gente vai chamar de retorno, tá? A fase ela só chega no primeiro interruptor. Tudo que for sair e chegar de agora por diante, a partir desse, é retorno. Então, vou sair desse interruptor aqui com dois retornos. Ele chamou R2 e R3. Passei pelo eletroduto, passei lá pela caixa de passagem do interruptor, cheguei no outro eletroduto, é o eletroduto que leva para o digo melhor, passei pela caixa de passagem da lâmpada, né? Falei interruptor, mas passei pela caixa de passagem da lâmpada e cheguei até o outro eletroduto que leva ao segundo interruptor. Ó, R2, R3, cheguei aqui, ó. Lembra que é o seguinte, ó. Extremidade com extremidade. Extremidade com extremidade, tá certo? Se você, por acaso, a extremidade de um com ponto central do outro, aí você não vai ter essa ligação funcionando adequadamente. Você desliga num e liga, nele mesmo você desliga e liga, o outro não, você só faz ligar. Você não consegue desligar. Coisas bizarras dessa natureza que acontece, ok? Então, sempre extremidade com extremidade. Extremidade com extremidade. Tá? Extremidade com extremidade. E o ponto central, aí sim, esse é que você leva para a lâmpada. Fazendo isso, pessoal, vocês vão ter uma ligação onde qualquer chave que você mude aqui, muda o status desse ponto de luz. Certo? Qualquer um dos interruptores, independente para o lado que você feche. Tá? Se você abre aqui, se você fez essa ligação e ele está fechado, bateu aqui, ele abre. Bateu aqui, ele fecha. Ok? Professor, uma dúvida que eu tenho com relação ao three-way, geralmente o pessoal usa o three-way em escadas, né? Para você não precisar, você bota um em cima e outro embaixo. Agora, por exemplo, num prédio com 5 andares, cada andar eu precisaria fazer um three-way, não é isso? Para poder ligar. Pronto. Aí eu faria desse mesmo tipo a ligação, desse mesmo estilo, os retornos em cada um deles? Sim, sim. Entendi. Porque as ligações vão ser independentes, tá certo? Sim. As ligações, cada escada, você está dizendo por andar, tem o seu próprio three-way, porque aí facilita. Mas elas são independentes. O three-way desse andar é diferente do three-way do outro, e por aí vai. E geralmente o que é comum é eles interligarem com aquele sistema de presença, né? Ou isso aí, ou o sensor de presença. O sensor de presença hoje ele ficou muito barato, né? Então ele cobre uma área muito boa. Antigamente ele era caro e ele tinha dificuldade de enxergar, conseguia enxergar numa determinada faixa, não sei o quê. Agora ele abrange uma faixa gigantesca, passa um gatinho lá, a luz abre, entendeu? Então, eles estão bem sensíveis, tá? Você ainda tem alguns que são ajustáveis, isso aí, ok? E estão muito baratos, então vale muito a pena você... Bom, fora essa questão, ainda existe um apelo hoje muito do nosso mercado, pessoal, que é bacana, um apelo para automação residencial, entendeu? Então, isso daí também faz parte de automação residencial, tá? Então, juntando todas essas coisas, baixo custo, né, a possibilidade de facilitar a automação, tudo isso, então é muito melhor. Mas vocês têm que conhecer isso aqui, tá? Mas é muito melhor você lançar mão de um sistema de sensor de presença, tá? Que é o que se usa atualmente. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de three-way foi com o professor Filgueiras, há alguns anos atrás. E aí, na época, realmente, os sensores de presença ainda eram bem caros e quase não entrou nesse tema. Sim, pois é. Mas agora eles estão bem acessíveis e também depois que os chineses entraram aí no mercado, aí
ajudou a jogar o preço mais para baixo ainda. Acabou que fortaleceu a concorrência, mas bom, aquilo que vocês vão se acostumar daqui a pouco quando vocês estiverem na vida prática de vocês, a gente tem que olhar as coisas sempre com o pé atrás, com o nosso desconfiômetro de engenheiro ligado, né? Porque a gente sabe que nada é de graça, então se você vê algo muito barato, claro, né? Eu já estive na China, eu sei como é que é a realidade de lá. As coisas são muito baratas. Mas elas vão chegar aqui, algumas vão ter qualidade, outras não vão ter qualidade. Então tem que saber separar o joio do trigo, porque muitas vezes quando a gente está nessa área, pessoal, área de engenharia de uma forma geral, vou mais específico nessa daqui, área de instalações elétricas prediais, digamos, e você está trabalhando para uma empresa onde a empresa quer lucro, quer lucrar, então vocês não podem se deixar serem dominados ou levados, né, por essa questão muito comercial de você, muitas vezes, lançar mão ou abrir mão, né, de um pouco de qualidade a mais por conta de algum dinheiro, porque faz muita diferença, como eu falei para vocês, né, se você não toma muito cuidado, por exemplo, você vai fazer um projeto, você não toma muito cuidado com relação à otimização. Uma coisa que vocês vão ver lá no CAD é que é muito simples você fazer o levantamento do material, né? Mas se você não toma cuidado com relação à otimização do teu projeto, com relação ao cabeamento e tal, isso daí dá um impacto forte, porque você vai multiplicar isso aí por algumas dezenas de unidades, dos apartamentos tipo, né? Mas tem esse lado, mas também tem um outro lado, né? Você não pode colocar qualquer material, né, visando somente a demolir esse custo, né? Deixar o custo mais baixo, né? Porque também tem outras questões, tem questão de segurança, tem questão de proteção e tem a questão que o seu nome está lá, tá certo? E nós, engenheiros, nós podemos ser responsabilizados, né, civilmente por conta de ações que seja comprovadamente produto de negligência. Então, se a gente negligenciou, a gente vai ser responsabilizado. Vocês viram, agora saiu aquele prédio que caiu, sei lá, uns 2 anos atrás aqui em Fortaleza, o engenheiro e o mestre de obra, eles estão todos enrolados. O engenheiro estava no início de carreira, né, cara? Até um amigo meu conhecia ele, formado lá pela Unifor e tudo. Então, o cara se complicou um montão, né? E outra coisa, todo mundo conhece ele, já caiu no ouvido de todo mundo. Então, vocês são muito jovens, então já falam, não sei nem se é um conselho, é mais uma conversa, um papo de quem tem só um pouco mais de experiência que vocês, não muito mais do que isso, mas para que vocês fiquem ligados nessas questões também, tá certo, pessoal? A qualidade, ela diz muita coisa e ela mostra quem é o profissional, tá? Então, trabalhar com qualidade, trabalhar com segurança, tá certo? Sempre vai ser a melhor opção, pode ter certeza. Bom, então voltando para cá, cheguei aqui com o meu circuito, ó, eletroduto, esse eletroduto vai passar, esse aqui foi o de chegada, eu vou puxar um eletroduto dessa caixa de passagem aqui do ponto de luz para cada um dos interruptores. Esses interruptores aqui, eles estão todos pintados, porque na antiga norma, tá certo? 5444, eu estava querendo lembrar o número da norma, que ela já caiu em desuso há tanto tempo, mas a 5444, ela tinha simbologia, tá certo? Essa norma ela foi descontinuada, tá? E ela foi substituída por outras 2 normas que são padrão internacional, tá? Elas são todas ISO e simplesmente a ABNT ela encampou essas normas, né? Foi uma tradução direta, ipsis literis, e a gente usa, e é interessante que a gente usa um padrão internacional, né?
é a 60.417 e a 60.617, essas duas normas. Tá? Ela é a BNT NBR IEC 60.617, 60.417. Então, mas ela já estava tão no sangue, essa norma mais antiga, principalmente pelos profissionais mais antigos, que muitos trazem. Ela está no sangue que o pessoal ainda usa até hoje. Caiu em desuso, ela foi descontinuada pela BNT, mas ainda é utilizada. Muitos softwares de CAD ainda trazem essa biblioteca. Então, a gente não tem... Com relação à simbologia, é isso que eu queria falar para vocês. Vou até aproveitar esse momento e vou falar. Pessoal, a gente vai passar só um pouquinho do tempo, porque a gente começou... Eu queria finalizar isso com vocês, tá? Hoje. Depois a gente compensa. A gente deve passar uns 15 minutos, né? Então, assim, o que a gente precisa da simbologia, pessoal, é a gente não cair em incoerência. Ou inconsistência. Mais do que incoerência, não vou nem falar... esquece a palavra incoerência, não vou nem falar nisso, porque todo mundo aqui é coerente, então acho que ninguém vai fazer um símbolo, construir um símbolo, seja uma aberração. Bom, tá? Mas o ponto principal aqui é inconsistência. Por quê? Porque a norma, ela não é rígida a ponto de dizer você tem que utilizar essa simbologia. Não. A sugestão é que você siga a NBR IEC 60.417 ou a NBR IEC 60.617. Mas você, inclusive, pode fazer a sua própria simbologia. Você pode criar a sua simbologia no CAD, sem problema, e utilizar. O que você precisa saber sobre a simbologia? Você precisa não cair em inconsistência, não levar inconsistência para dentro do teu projeto. Ou seja, o símbolo que aparece na legenda com aquela descrição é o símbolo que deve estar na planta. Então, uma inconsistência é você utilizar um símbolo na planta e esse símbolo não aparece na legenda. Ou utilizei um símbolo na planta, né, na planta propriamente dita, e na legenda, tá certo? Ele está com uma outra descrição. Isso é inconsistência. Então, independente de você usar a melhor norma, a norma mais indicada, ou usar a sua própria simbologia, o que você não pode ter é inconsistência no seu projeto. Tá certo, pessoal? E se você utilizou... Vamos lá, você está com várias pranchas, tá certo? Cada um com a sua planta específica e tal. Várias pranchas. O que você utilizou numa de símbolo tem que ser extensivo para todo o projeto, para todas as pranchas, para todas as plantas em cada uma das pranchas que você está utilizando. Tá? Então, não pode ter incoerência. Ok? Aliás, incoerência não, inconsistência. Coerência é outra coisa. Tá? Então, se livrar o seu projeto de inconsistência, pronto. Está tudo certo com relação à simbologia. Tá? Independente de você estar usando A ou B, ou ter criado... Muitas vezes você está usando uma coisa muito específica, você vai ter dificuldade de encontrar na norma. Você usa a sua, você cria um símbolo para aquilo lá, certo? Sem problema nenhum. Bom, mas deixa eu terminar aqui, senão a gente não termina a aula hoje. É que eu vou me lembrando das coisas e vou passando uns toques aí para vocês já irem ficando ligados. Aqui, ó. Circuito 1, fase terra, fase neutro e terra. Tá faltando terra aqui, tá? Aí o que eu fiz? Olha só. Isso aqui passou, deveria ter fase neutro e terra. Para cá veio fase, olha só, fase, e volta retorno e retorno, ó. Fase, retorno e retorno. Ok? Então, voltei retorno para cá. Vou passar direto, não vou conectar nada na lâmpada. Eu tenho dois condutores, aí vou passar para cá, ó, para esse outro interruptor. São esses dois retornos que estou passando aqui, ó. Chegou nas extremidades desse interruptor. Ó, são esses dois que estão aqui embaixo. Aí, agora volta um para a lâmpada. Voltei com um
retorno para a lâmpada. Está aqui, na parte de cima. E aí, ele já está aqui na lâmpada. Vai acender a lâmpada. Certo? Interessante que o professor Nisquier, ele teve o bom senso de colocar 2 para baixo e 1 para cima, só para que o leitor ficasse ligado no seguinte: tem 2 chegando e 1 voltando. Certo? Aqui tem 1 chegando, né? Aqui é porque, como ele passa, a fase ela é totalmente simétrica, aí fica difícil da gente saber que o lado de chegando era esse, e 2 voltando, tá certo? Então, é isso aí, tá? Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar aqui. Eu acho que eu não vou iniciar esse termo, Tá, vou falar mais 5 minutinhos, porque aí a gente já ganha um tempinho, tá? A próxima coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, era sobre a potência instalada, tá? Potência instalada, ela tem uma definição, que é a nossa velha e conhecida potência ativa, por isso que é importante o levantamento de cargas que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o levantamento de cargas, primeiro, de uma unidade consumidora, um apartamento tipo. Depois vai levar isso para todos os apartamentos tipo. Depois o condomínio, depois tudo. Tá certo? E a gente vai aprender como é que a gente faz isso. Perfeito? Depois tudo. Muito bem. Aí ele diz o seguinte: a potência instalada é a soma das potências nominais, ou seja, potência de entrada, dos equipamentos de utilização da instalação, do setor da instalação ou do conjunto de equipamentos. Então, potência das cargas, pessoal. E potência de nominais de entrada, tá? A potência instalada, via de regra, ela é dada em termos de potência ativa, em watts. Então, potência de iluminação, a nossa potência instalada, eu vou somar iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Perfeito? Agora, quero chamar a atenção de vocês para um ponto. Potência instalada é a potência nominal de entrada em watts. Aí você diz: professor, se eu tiver a potência de saída, o que eu vou fazer? Se você tiver a potência de saída, você não vai poder utilizar essa potência como potência daquele equipamento. Você vai precisar refletir essa potência para a entrada. Como é que você faz isso? Dividindo pelo rendimento. Então, digamos, eu tenho aqui um equipamento que geralmente, pessoal, o fornecedor, né, o fabricante do equipamento, ele te dá a potência de saída, né, a potência lá na ponta. Tanto faz o motor potência na ponta do eixo. Por quê? Porque o motor ele precisa acionar uma carga. Então, eu preciso de tanto de potência para acionar aquela carga. Então, eu tenho que saber a potência na ponta do eixo do motor. Tenho que refletir para a entrada. Tá? Assim, todos os outros. Então, eu tenho aqui um equipamento que eu não vou entrar em discussão de que tipo de equipamento é. Eu só vou dizer o seguinte: olha, esse equipamento aqui tem uma potência de 1000 watts. E o rendimento dele é 90%. Para calcular, aí eu digo, eu vou fazer o levantamento de carga desse equipamento. Qual é a potência que eu devo considerar? Então, eu vou pegar o 1000 watts, dividir por 0,9. Então, eu vou ter lá, sei lá, uma potência de 1100, eu acho que é isso, 1100 watts. Então, essa é a potência que eu devo considerar, potência de entrada, ele é bem claro aqui, tá certo? Potência nominal de entrada. E sempre em watts, tá certo, pessoal? Agora, por que é importante eu fazer o levantamento de cargas e saber qual o valor da minha potência instalada, da potência instalada da minha unidade consumidora? Porque é a partir da potência instalada que a Enel vai te dizer se a tua instalação vai ser alimentada em tensão monofásica, em tensão bifásica ou em tensão trifásica. Tá certo, pessoal? A partir da potência instalada em watts, a Enel vai dizer, olha, o teu fornecimento vai ser em tensão monofásica, o teu fornecimento vai ser em tensão bifásica, ou o teu fornecimento vai ser em tensão trifásica.
Mais comum hoje em dia, monofásico ou trifásico, sendo que o mais comum de todos, trifásico, certo? Aí, isso daí são cenas dos próximos capítulos, porque os porquês a gente vai, à medida que a gente for chegando naquele determinado tema, a gente vai chamando a atenção e lembrando dessa aula de hoje. Ok, pessoal? Então, vamos fechar por aqui, né? Só com essa definição, aí depois a gente continua. Vocês já têm vídeos sobre essa aula, então é bom dar uma olhada, só para reforçar. A gente continua, pessoal, nosso papo na semana que vem. Semana que vem vai ter aula quarta e sexta, tá certo? Só para compensar aqueles dias que eu passei meio adoentado, aí a gente agora vai dar uma compensada. Tivemos aula quarta e hoje, na semana, próxima semana, quarta e sexta, só para a gente ficar 100% preparados para a nossa provinha na outra quarta-feira. De hoje a, sei lá quantos dias. Hoje é 11, 23, de hoje a 12 dias. Perfeito? Ok, moçada? Só. Boa tarde. Final de semana. Beleza, pessoal. Bom final de semana aí para todos, tá certo? E aí a gente vai conversando. Até mais. Tá.